E se eu te falasse que boa parte dos problemas que hoje você está passando, que eu estou passando aqui agora, muito provavelmente daqui a um ano, eles não teriam menor importância. E se de repente a gente olhasse o que hoje nos preocupa e percebesse que, na verdade, tudo que a gente está pensando tem pouquíssima chance de acontecer, ou até mesmo nenhuma chance de acontecer. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Caminhada Cast. Eu já te antecipo que esse podcast tem o poder de mudar o que você está sentindo exatamente agora. Acompanhe o fio que você vai entender. Primeiro de tudo, eu quero começar com uma provocação. Supondo que nesse atual momento você esteja com algumas preocupações na sua cabeça. Você pode estar triste, você pode estar ansiosa, você pode estar realmente passando por um momento desafiador. E se eu te falasse que boa parte dessas preocupações e desses problemas, eles daqui a um ano não terão a menor importância? E se eu te falasse que a grande maioria dos pensamentos que passam pela sua cabeça, principalmente aqueles que te deixam ansiosa, que podem te deixar extremamente nervosa e preocupada com o que pode acontecer? Se eu te falasse que a grande esmagadora maioria não vai acontecer? Você sabia que a gente passa a maior parte do tempo pensando em problemas e em situações que não vão chegar nem perto de acontecer? Eu também sou assim. Muitos dias e muitos momentos eu me pego pensando em problemas e situações que, na verdade, estão muito longe de acontecer comigo ou muito longe daquilo ali vir a mudar realmente alguma coisa na minha vida. E a gente toma aquela informação, aquele cenário hipotético como uma verdade absoluta. E isso não sou só eu que estou dizendo. Tem um estudo de Harvard que diz que nós passamos 47%, ou seja, quase a metade do tempo sem estar consciente no momento presente. E a gente perde a capacidade de criar, vivendo só na reação do que está nos acontecendo ao redor. E por isso que é tão importante a gente trazer a atenção para o momento presente. E esse Caminhada Cast, eu quero trazer algumas reflexões para vocês, porque eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Eu já perdi a noite preocupada, eu tinha suadora, minha mão pingava de nervosismo por coisas que, quando eu vivia em si aquela experiência a qual eu estava ansiosa por viver, elas nem eram aquilo tudo que eu projetava, e muitas dessas situações que eu projetei, elas nem aconteceram. Então, eu venho aqui conversar com vocês porque eu criei técnicas na minha cabeça para poder passar por alguns momentos desafiadores, e eu tenho certeza que isso também pode te ajudar. E isso leva a gente a ver que a nossa grande batalha não é aquela agenda lotada, aquela quantidade enorme de trabalho, aquela pressão externa. É claro que isso também causa muitos problemas de ansiedade. Mas existe um problema que eu diria que é a nossa maior batalha. É estar consciente a maior parte do tempo para não ser engolida por uma agenda ou por uma pressão externa muito grande. E quando eu falo consciência, eu estou falando de ter controle de si mesma. É ter intencionalidade das suas ações e não só agir no piloto automático. Eu sei que a gente entra no piloto automático com muita facilidade e, inclusive, isso ajuda a gente a economizar energia. Imagina, eu estou ali dirigindo, eu tenho que pensar em cada movimento, em cada seta que eu estou dando, em cada marcha. É natural que as coisas comecem a fluir, porque a gente ganha um ritmo, a gente ganha ali uma confiança onde o processo age naturalmente. Só que isso nos coloca muitas das vezes num lugar de não
saber mais o porquê que a gente faz o que faz. Isso coloca a gente também naquele ambiente perigoso de agir porque a vida está levando para esse cenário, aquele bem deixa a vida me levar. E quando você se dá conta, ela foi para um lugar que de repente nem era onde você queria e nem era daquele jeito que você estava desenhando. E já tem um tempo que esse estado de consciência para mim, ele se tornou ainda mais necessário, principalmente quando eu passei pelo meu tratamento. Durante o tratamento do câncer, a gente tem muitas etapas. E dentro desse ciclo, cada um desses momentos, eu precisava viver o momento presente com consciência. Por quê? Porque quando eu estava na quimioterapia e vinha na minha cabeça a cirurgia, me preenchia de muito medo, de muita ansiedade. Eu começava a ficar preocupada com como eu ia reagir à cirurgia, o que seria, qual seria o resultado, o que ia encontrar. Eu tinha muito medo de qualquer coisa invasiva. Eu nunca fiz uma cirurgia. Na verdade, eu só operei a miopia, mas nem é um corte, nem nada. Então, para mim era muito desconfortável pensar na cirurgia. E eu tinha que toda hora fazer esse esforço de me trazer para a consciência, ou seja, não deixar o meu campo mental ficar no futuro e indo em direção a um ambiente que ainda tinham tantas etapas para eu passar, e etapas essas que já eram desafiadoras por si só. Então, por que eu estaria ainda sofrendo com outro momento, com um passo à frente? Esse conceito já é algo que eu já trago há muito tempo, mas eu confesso para vocês que nesse desafio de vida que foi o meu tratamento, foi onde eu entendi, materializei e hoje eu consigo usá-lo com frequência na minha vida, que é o que eu chamo de potência 4x4. O que seria essa potência 4x4? E eu vou explicar a lógica que me fez dar esse nome a esse mecanismo de me trazer a consciência. E começando do começo, desde muito nova, eu gosto muito de carros tipo picape, uma 4x4. E eu sempre vi aquelas caminhonetes, aquelas grandes picapes, como um carro que atravessa um pedregulho, que atravessa uma estrada com muito buraco. Então eu sempre tive aquela impressão que um carro 4x4 é um carro muito potente e que te dá essa segurança para passar por momentos, por estradas e por buracos e pedras desafiadoras. Então, quando eu idealizo o 4x4, eu sempre me imagino dentro de um carro, segurando aquele volante firme e atravessando os pedregulhos que estão no meu caminho. Só que, como é que eu faço isso para que de fato me aposse do momento presente e não fique sofrendo de ansiedade por coisas que ainda não chegaram? É a respiração. A respiração consciente, ela te coloca nesse estado de presença. Então, eu não estou pedindo para você fazer uma grande meditação de 10, 15, 20 minutos. Eu estou pedindo para você parar quando você sentir que a ansiedade está batendo, que você não está tendo controle da situação e por 2 minutos fazer a potência 4x4. Como que você vai fazer isso? 4x4, além de, lógico, me lembrar da picape firme, forte, onde eu estou atravessando pedregulhos, ela também me lembra de uns ciclos respiratórios. Você vai puxar o ar contando até 4. Então, 1, 2, 3, 4, puxa o ar. Segura o ar dentro de você, contando também até 4. Então, segura 1, 2, 3, 4. Em seguida, você solta o ar. E quando você for soltar o ar, você solta também contando até 4. Então, 1, 2, 3, 4, esvazia. E por fim, você segura esse vazio interno por 4 segundos também. Então, o que você vai fazer nesse exercício da potência 4x4?
Você vai inspirar contando até 4, segurar o ar, e pode ser puxar o ar até o diafragma e fazer essa respiração mais abdominal. Segura contando até 4, solta em 4 segundos também, e depois de ter esvaziado, segura esse vazio em 4 segundos. E esse ciclo de respiração que eu acabei de ensinar a vocês, eu sugiro que você faça por 10 vezes. Então, você vai repetir esse 4, 4, 4 e 4. Isso vai dar cerca de 2 minutos e vai te aterrar e te voltar para o momento presente. E não sou só eu que estou dizendo isso. Você pode testar, inclusive agora, se você quiser pausar esse Caminhada Cast e fazer o teste, ou assim que acabar, fazer esse teste para te conectar novamente com você mesmo e com o seu estado de consciência. E por que eu digo que não sou só eu que estou dizendo? Eu até trouxe aqui um dado que foi um estudo publicado pela Human Neuroscience, que mostra que ciclos curtos de respiração ritmada, especialmente de 4 segundos, reduzem o cortisol, estabilizam o foco e melhoram a tomada de decisão. Então, percebe que muitas das vezes a gente está com o foco disperso, a gente não está conseguindo se concentrar, a gente está muito nervoso. Por que falavam já pra gente, desde muito tempo? Respira, não vai explodir, não vai responder no calor do momento. Toma ar, respira, vai dar uma caminhada. Porque isso de fato tem efeitos neurológicos, fisiológicos que promovem mais a calma, promovem esse momento de foco, essa estabilização. E essa respiração 4x4, que eu chamo de potência 4x4, ela regula o nosso sistema nervoso simpático e ela cria um estado de reset neurológico. Então, é como se você apertasse um botão de reconectar. É como se você estivesse tirando aquele barulho externo e voltando a atenção para o momento presente e o que mais importa nesse momento, que é o aqui e agora. Quantas coisas hoje nós somos motivadas a fazer ao mesmo tempo? Quantas coisas hoje a gente está ouvindo aqui o podcast, ao mesmo tempo está cozinhando, está ajudando o filho a fazer o exercício, está vendo uma televisão. O nosso foco está completamente disperso. Fora que as redes sociais, o quão a gente consome feed, informação, notícia, uma atrás da outra com muita celeridade. Não tem como a gente não viver em estado de alerta e ansiedade o tempo todo. Na verdade, as nossas ações, elas estão nos levando justamente para isso. E se a gente, de forma consciente, puder dar resets periódicos no nosso estado momentâneo, a gente consegue voltar para o presente. Por que vocês acham que as pessoas amam tanto viajar? Porque viajando, a gente se coloca no estado de observador. A gente está ali visitando um país, uma cidade, um lugar, e você está vendo aquilo pela primeira vez e pode inclusive ser a última. Não é verdade? Você não sabe quando você vai voltar ali. Então você olha com detalhe, você vive, você come aquela comida com aquele prazer de, nossa, eu tô aqui presente. A gente, por um momento, a gente esquece as preocupações e vive aquele momento presente, como se fosse único. E ele é único. Aquele momento em especial, ele não volta. E isso torna ainda mais precioso, isso torna ainda mais especial. E por isso que o estado no momento da viagem, aquele olhar de turista, é tão precioso, é tão encantado. Agora, se você, por exemplo, mora naquele lugar e visita naquele país que um amigo está te visitando e está ali olhando tão deslumbrado, e você que passa todo dia já se acostumou, já está fazendo no piloto automático, é natural que você perca esse encantamento. Por quê? Porque para você já não é mais único aquele momento.
Mas pode ser. Pode ser se você estiver em estado de consciência. E como que a gente pode melhorar ainda essa potência 4x4 que eu ensinei para vocês? Primeiro, você pode, de forma voluntária, já escolher 1 a 2 momentos no seu dia para ter essa pausa. Inclusive, até o relógio, o Apple Watch, ele tem aquele momento de respiração onde ele conta por 2 minutos um estado de respiração, mas não precisa ser, você pode botar um alarme ou mesmo você pode contar, porque quando você está contando, isso te coloca ainda mais presente naquela atividade e aí o foco para de dispersar. Então a minha recomendação é que você começa com uma vez ao dia, pode ser ali na metade do seu dia, pode ser no meio da tarde, dependendo do quão você foca ou trabalha, você trabalha mais de manhã, mais à tarde, mas para um momentinho e faz esse ciclo de respiração. Você vai ver o quão você vai voltar pós esse momento muito mais presente e consciente. E uma pergunta que eu gosto de acrescentar ali assim que eu sento para fazer a potência 4x4 é justamente me perguntar o que eu perguntei a vocês no início desse Caminhada Cast. O que realmente importa? Isso que eu tô preocupada vai fazer alguma cosquinha em mim daqui a 1 ano? Isso vai ser relevante de fato para mim? Acho que tem tanta coisa que a gente se preocupa e quando você coloca numa linha temporal, aquilo ali era tão irrelevante. Isso vale inclusive para quem trabalha com rede social e precisa postar. Quantas vezes você fica, meu Deus, eu vou postar esse vídeo, esse post, ai, mas o que vão pensar? As pessoas veem tantos posts, tanto conteúdo, e quem vê hoje, amanhã já até esqueceu. E aí você está deixando de fazer uma coisa porque acha que as pessoas vão pensar, mas daqui a 7 dias ninguém nem vai lembrar. E aí é você que tem que estar lá produzindo mais para ser lembrado. Inverte! O que exatamente era a sua preocupação do início? Sua preocupação era o que vão pensar nesse único post. Depois é como é que eu faço para ser lembrada mais vezes nessa rede social que tem tanta competição. Só que você precisa se perguntar isso. E mais do que isso, você precisa centrar a sua consciência no momento presente. Porque anota isso que eu vou te falar agora. Quando você está no seu estado de consciência, quando você não está reagindo a tudo no piloto automático, é quando você está verdadeiramente no seu poder, na sua potência máxima. Tudo que você faz no piloto automático, você só está repetindo e muitas das vezes você está repetindo padrões, situações, ações que nem são suas, que se de repente você tivesse ali um mínimo discernimento de decisão, você nem a estaria fazendo. Então, se pergunta sempre isso. Eu tô no meu momento de consciência, eu tô realmente presente aqui para tomar a decisão, para entregar o meu melhor? Porque só estando no seu estado máximo de consciência é que de fato você está com seu poder na mão. Esse foi mais um Caminhada Cast. Eu espero que essa minha prática da potência 4x4 ajude muito vocês. Eu vou terminar aqui e vou fazer a minha. E eu espero que daí, do outro lado, isso também te ajude e te potencialize. Porque todos nós merecemos estar 100% conscientes e 100% apossadas da nossa história e do nosso poder. Até o próximo Caminhada Cast.